E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 172. E no Sunday Paper de hoje a gente vai continuar falando sobre o teste de respiração espontânea. Prometi, né, no último Sunday Paper que hoje eu ia trazer mais um artigo falando sobre mais uma questão aí relacionada ao teste de respiração espontânea. E tá aí, não só trouxe um, como trouxe dois artigos. Teremos dois artigos hoje, beleza? Então fica aí de olho que depois desse tem mais um logo em seguida lá no fim desse aqui, tá bom? Não esquece, antes da gente ver esse artigo, de já deixar esse joinha, deixar o like aí no vídeo, curtir, porque isso me ajuda demais. Não esquece de clicar na setinha que tem aqui embaixo e compartilhar no seu grupo lá para você discutir com a tua turma, mostrar aí o que você acabou de ver e trazer mais gente. Por falar em trazer mais gente, se inscreve no canal se você não está inscrito e indica para alguém vir aqui se inscrever e acompanhar com a gente, beleza? Então, ó, o artigo de hoje aí, o primeiro de hoje, publicado na Intensive Care Medicine em 2017, que está com um fator de impacto de 38,9. A gente vai falar hoje sobre, depois do teste de respiração espontânea, eu devo lá estubar meu paciente ou é melhor eu deixar ele uma hora conectado na ventilação mecânica para ele descansar e depois eu estubar, né? E aí, o que é melhor? Conta aí para mim nos comentários como vocês têm feito. Vocês estubam direto ou vocês deixam ele descansar um pouquinho aí na ventilação mecânica antes de estubar? Então comenta aí como vocês têm feito, o que vocês têm visto. Se não tiver nada para falar, só dá aquela engajada, manda um bom dia, boa tarde, boa noite e bora. Então, nosso contexto é o teste de respiração espontânea, que é o teste para avaliar o paciente que está apto, né, que está pronto para ser estubado. Apesar da gente realizar esse teste, né, de 5 a 30% dos pacientes que são estubados evoluem com insuficiência respiratória pós-estubação. E o problema disso, né, é que esses doentes que falham na estubação, que são reentubados, têm uma maior taxa de mortalidade. Por isso, né, que aquela velha frase, estuba que depois eu reentubo, não tá com nada, né? Mesmo tomando cuidado, os pacientes são reentubados, né? E a gente tem que evitar isso. Como a gente viu aí nos últimos Sunday Papers, a gente tem diferentes tipos de testes de respiração espontânea. E aí, quando a gente procede, então, à extubação, a gente pode fazer isso de duas formas. Logo após o teste de respiração espontânea com sucesso, então acabou lá os 30 minutos do teste de respiração espontânea, que a gente também já teve Sunday Paper discutindo isso aí, se é 30 minutos a 120 minutos, né? Então dá uma olhada aí, procura aí TRE 30 minutos, 120 minutos. Então, logo após, terminou o TRE, vai lá, estuba ou reconecta na ventilação e espera uma horinha de descanso para depois estubar. Então, o objetivo desse estudo foi avaliar se a reconexão à ventilação mecânica por uma hora após o esforço do teste de respiração espontânea bem sucedido pode reduzir a necessidade de intubação em pacientes críticos. Então, os pacientes foram pacientes maiores de 18 anos que estavam na ventilação mecânica há mais de 12 horas. O grupo intervenção foi o grupo que foi estubado após uma hora de repouso na ventilação mecânica depois do sucesso no TRE, e o grupo controle era o grupo que era estubado após o teste de respiração espontânea com sucesso. Os desfechos, o desfecho principal era a taxa de reintubação, também era avaliado o tempo de internação, mortalidade. Então, o desfecho principal, a reintubação era avaliada nas primeiras 48 horas, né? E esses pacientes também eram acompanhados até a alta da UTI e até a alta do hospital. O desenho do estudo foi um ensaio randomizado controlado, multicêntrico, realizado em 17 UTIs na Espanha. Aqui a gente vê, né, o fluxograma, né, mais de 4.300 pacientes avaliados, desses 2.765 tiveram ventilação mecânica maior que 12 horas, e no fim 470 pacientes foram randomizados para os dois grupos, né, mais de 200 pacientes aí em cada grupo. E o resultado, né? Então aqui a barra azul são os pacientes que foram estubados com sucesso e a barra preta aqueles que foram reentubados. Então a gente repara aqui, ó, que no grupo controle, 14% dos pacientes foram reentubados e no grupo intervenção, que é aquele que fez uma hora de descanso na ventilação antes de ser estubado, teve uma taxa de reintubação de 5%. Então a taxa de reintubação no grupo controle, que era estubado logo após o teste de respiração espontânea, foi maior que naquele grupo que descansou por uma hora na ventilação. Então a gente olha aqui, ó, né, o 14% e o 5% que a gente viu lá, e quando a gente estratifica esses pacientes em alto ou baixo risco, né,
para reintubação, olha aqui que interessante, né? Os pacientes de alto risco foram aqueles onde essa diferença estava mais presente. Os pacientes de baixo risco, ó, não teve diferença, né, entre o grupo controle e o grupo que descansou, mas no alto risco, ó, 16 versus 6%, dando um P aí de 0,001. Então, essa diferença aqui foi principalmente por conta dos pacientes, né, de alto risco, que foram os que mais tiveram necessidade de reintubação nessas primeiras 48 horas. Quando a gente olha aqui, né, a falha de extubação, ó, 24% versus 10%, e de novo, por conta da maior taxa de falência na extubação dos pacientes de alto risco e não nos de baixo risco. E aí a conclusão: reconectar a ventilação mecânica e permitir que os pacientes descansem por 1 hora após um teste de respiração espontânea bem-sucedido reduz a taxa de reintubação e a insuficiência respiratória pós-extubação em pacientes críticos. Então, esse foi o nosso primeiro artigo lá de 2017. E aí vem o segundo artigo de hoje, esse agora de 2022, publicado inclusive por um grupo brasileiro, né? A autora principal aqui, a Michelle, um abraço aí para mim. Então, vamos ver aqui, né? Eles fizeram basicamente a mesma coisa. Aqui, ó, o fator de impacto da CHEST, né, de 11,393. E aí, olha o resultado deles. A taxa de reintubação, né, não teve diferença estatisticamente significante entre o grupo que foi estubado logo após o TRE e aquele grupo que descansou 1 hora na ventilação mecânica, mas na análise de subgrupos, o que eles viram? E para aquele grupo de pacientes que ficaram em ventilação mecânica mais que 72 horas, nesse grupo sim, a taxa de reintubação foi menor naqueles pacientes que descansavam na ventilação mecânica por 1 hora. Então, né, você vê que lá no outro estudo a gente falou de alto risco versus baixo risco, aqui ventilação mecânica maior que 72 horas. Então, reconectar a ventilação mecânica em todos os pacientes talvez não seja o caminho, mas talvez tenha um subgrupo de pacientes que se beneficie dessa reconexão à ventilação mecânica, né? Essa história de tudo para todo mundo, né, não costuma funcionar bem. Então a gente tem que descobrir o que funciona para quem, né? Aqui a conclusão do estudo deles, ó, a reconexão à ventilação mecânica após um teste de respiração bem sucedido não resultou em redução estatisticamente significativa no risco de reintubação em pacientes sob ventilação mecânica maior que 12 horas. Porém, os achados exploratórios de subgrupo sugerem que a estratégia pode beneficiar pacientes que foram ventilados por mais de 72 horas, e aí o que deve ser confirmado em estudos posteriores. Lembrando, né, que quando a gente fala aí de análise de subgrupos ou até mesmo dos desfechos secundários, esses resultados não são totalmente, digamos assim, a gente não pode levar isso totalmente ao pé da letra, porque o estudo foi preparado para o desfecho primário. Então, principalmente para essas análises de subgrupos, elas começam a trazer à luz aí questões para a gente estudar em estudos futuros. Então, né, quando a gente não gosta, né, dessa frase aqui do final, ó, o que deve ser confirmado em estudos posteriores, mas quando é uma análise de subgrupo, é essa mesma conclusão. Né? Então, a gente pode fazer agora um estudo com pacientes que ficaram mais que 72 horas e ver se dá diferença, ou pacientes de alto risco e ver se dá diferença, pacientes de alto risco com menos de 72 horas e mais de 72 horas, né? Então, juntar aí o que teve nos dois estudos, para a gente chegar aí realmente a uma conclusão a respeito desse assunto, né? Então, um assunto interessante. Então, já deixa aquele joinha, aquele like, curte esse vídeo antes de você partir para o próximo, clica na setinha aqui embaixo e compartilha esse vídeo lá nos seus grupos, me ajuda aí a espalhar os vídeos aí do Sunday Paper por toda a galera. Se inscreva se você não é inscrito, se você já está inscrito, traz alguém para se inscrever e participar aí junto com a gente das discussões e comenta, vocês têm feito essa reconexão ou vocês estubam direto? E lembra, se não tiver nada, só dá aquele oi, agradece, valeu, dá um tchau, bom dia, boa tarde, boa noite, dá aquela engajada que isso ajuda demais. E eu vejo vocês então no próximo vídeo. Até lá.